2016 você teve a sua primeira palestra no TEDx, mas foi só a primeira de muitas, né? Porque tem gente que tem conteúdo, Rafa. Exato. Vai Tem mais gente uma que ganha vez. pelo humor, tem gente que ganha pelo conteúdo. Como é que foi essa experiência? Porque deve ser um rolezão, né? Tipo, não deve ser uma coisa simples. Então, a responsabilidade que você sente é de falar a palestra mais importante da sua vida, né? Porque assim, eu digo pra vocês, eu tô aqui hoje por causa de um TED que eu vi. Eu vi um TED chamado Fake It Till You Make It, né? Da Amy Cuddy. Uhum. E foi um TED que, assim, eu vi final de 2015 e mudou minha vida, porque eu sempre fui muito inseguro. Nunca gostei muito de mim mesmo, sempre tinha uma autoestima muito baixa. E eu vi aquele TED, que era um TED que falava como sua postura corporal influencia seus pensamentos. Nossa. E como você, às vezes, fingir que você tá numa postura de confiança faz você se sentir mais confiante. E aí ela fala sobre isso em várias aplicações na vida. E eu falei, cara, isso me inspira muito. Quer saber? A partir de agora, a partir de amanhã, eu vou fingir ser a pessoa que eu queria ser. E aí eu criei um outro Instagram. E aí nesse Instagram eu comecei, era um alter ego que eu criei chamado Gladiador. E eu comecei a fingir nesse Instagram que eu era o cara que eu queria ser. O Spartacus que eu queria ser era um cara que ia pra academia, um cara que tinha amigos, que ia pra festas, um cara que não tinha medo, um cara que realmente tinha coragem, sabe? E aí, deu tanto certo que virou esse Instagram. Mentira! E hoje paga minhas contas. Eu tô chocado com essa história, eu não sabia. É isso, foi um alter ego. A Beyoncé não tem a Sasha Fierce, a Stephanie Germanotta não tem a Lady Gaga. Então, Cara, que foda! eu criei o Gladiador. Gente, eu não sabia disso. E aí, assim, foi algo que me ajudou muito, porque eu sinto que com o tempo, você começa a ver que quando você finge que você tem a capacidade pra fazer as coisas e você consegue fazer, você fala, gente, eu sempre fui capaz, eu só não acreditava em mim mesmo. Sim. E aí eu comecei a entender que, assim, hoje em dia eu não preciso mais imaginar que eu sou o gladiador. Eu acredito que eu sou eu e pronto, sabe? Nossa, que Fake it till you foda. make it. E depois ela fala como é fake it till you become it. Aí eu virei. Olha, daí ela veio. É isso. Cara, é muito foda. Maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo TEDx. Mas você falou Apaixonada. do meu TEDx, né? Eu fiz 2 TEDx. O primeiro se chama Desconstruir é Melhor que Destruir. Porque eu tava numa vibe do meu canal que eu queria dizer pras pessoas como era importante dialogar em tempos de polarização. Como, às vezes, mais importante do que a gente cancelar é a gente educar, é a gente conversar, né? Eu entendo que nem sempre isso se aplica. Porque, por exemplo, quando tem 2 policiais com arma na minha cara, eu não vou ir lá e falar assim, gente, eu preciso desconstruir vocês. Vou explicar pra vocês o que é racismo estrutural. Tem hora que não funciona. Tem hora que você tem que realmente expor o que a gente tá vivendo. Mas eu sinto que... pé na porta, né? Mas eu Tem sinto hora que não dá. que pra algumas pessoas, às vezes, seria bom doses de paciência. Porque eu sinto que muita gente que tá errando, às vezes, tá tentando acertar. Como eu, muitas vezes, errei tentando acertar. O meu segundo TEDx que eu fiz recentemente, eu falei, eu preciso fazer algo que não gira em torno da LGBTfobia e do racismo. Como forma de me rebelar contra o que me impõe, sabe? Então eu vou falar do que me inspira. E eu vou falar de Lady Gaga e de Beyoncé. E eu tô nem aí. Foda. E eu fiz um TED falando que eu aprendi com a Lady Gaga e com a Beyoncé. Como elas me trouxeram até aqui. E assim, eu tenho muito orgulho porque, assim, algumas pessoas, quando eu falei a ideia desse TED, falaram assim, mas eu acho uma coisa muito colorida, acho uma coisa muito assim, muito... você podia falar uma coisa mais séria, uma coisa mais importante do que o Lady Gaga de Beyoncé. E eu ouvi isso minha vida toda. Quando eu tava lá no colégio, sabe, falando do meu gosto musical, ninguém questionava o gosto musical do garoto hétero da sala. Sempre era o meu que parecia coisa fútil, coisa sem graça, esse negócio de viado. E foi o que me trouxe até MTV. Foi o que me trouxe até aqui. Então eu vou continuar falando e tendo orgulho do que eu gosto. E vou subir no palco do TEDx. E ao invés de ter vergonha de ser fã da Lady Gaga e da Beyoncé, eu vou dar uma palestra sobre elas. Amei. E é isso. Achei foda. Inclusive, quando a gente tava aqui conversando no almoço, falando, tipo, amanhã é o Spartacus, tal, quem tem dúvida, quem não sei o quê. A gente faz esse bololô com a equipe. Aí o Henry, que é um dos melhores amigos, trabalha aqui na Dia Cenógrafo, ele assim, amiga, ele é Little Monster. Aí eu falei, não, todo isso mundo, né? significa o quê? Todo mundo já sabia, assim, todo mundo já veio. Little Monster, Little Monster. É a primeira identificação, assim, primeira gente, coisa agora. que todo mundo falou, tá? Primeira coisa que todo mundo, tipo, ponto em comum sobre Ele você era Monster. que você é Little Monster. Sabe qual é o mais louco? Desde que eu comecei a bombar na internet até o início de 2020, eu nunca coloquei sobre Lady Gaga nos meus vídeos, porque eu sempre tive vergonha. Oxi. Eu sempre achei que as pessoas iam me julgar, falar, esse garoto que tá gostando de diva pop, essa coisa aí. E eu não entendia que isso era homofobia internalizada, sabe? Quando eu comecei a falar assim, independente do que as pessoas achem, eu vou mostrar quem eu sou e o que eu gosto, o que me inspira.
Isso mudou minha chavinha e sempre foi isso na minha vida. Foi isso que fez meu primeiro vídeo bombar.